Muito bom dia, vamos lá, começando então essa segunda-feira, essa triste segunda-feira após notícias que todos já sabemos o que vem acontecendo lá em Israel no final de semana. O foco desse canal não é fazermos análises geopolíticas, mas sim como todas essas, tanto a geopolítica como a política em si, afeta a economia, que afeta os nossos investimentos, nosso planejamento financeiro e a nossa compreensão dos ciclos econômicos como um todo. Mas é impossível a gente não falar um pouco de tudo o que está acontecendo para tentar chegar no mais próximo do que pode vir a acontecer. Claro, como eu sempre falo, economia o conhecimento é disperso, ou seja, nós não sabemos o que nós vamos querer daqui a um minuto, o que nós vamos demandar daqui a um minuto, o que a sociedade vai demandar daqui a um minuto. E para isso existem os empreendedores que deveriam ser sempre livres para satisfazer essa demanda. Então, não sabemos o que vai acontecer com a economia nesse emaranhado, nesse imbróglio todo geopolítico que eu vou dar uma passada por cima aqui para chegar no cerne da questão. Teremos o terceiro choque de petróleo do mundo? Será, como foi lá em 73 e 79, que jogou a inflação do mundo lá para cima? Teremos que passar por isso ou passaremos por isso novamente ou mais próximo disso? Esse eu acho que é o grande ponto para a gente falar aqui. Mas antes, lembre-se que eu deixei aberto uma aula para quem se cadastrar no link do descritivo desse vídeo para quem está vendo no YouTube. E para quem está vendo no Instagram, o link está na bio da traição do poder, que vai justamente em linha com coisas que nós estamos vendo hoje. Enquanto muitos acreditam realmente nesse jogo político, nesse jogo de poder, nesse jogo dos governos e de burocratas controlando e manipulando as populações, em nome do tal amorzinho, em nome do tal democracia, em nome do tal do amor, em nome da defesa do meio ambiente, das mulheres e das minorias, como muitos acreditam que esses burocratas realmente se preocupam com isso, como essa traição ao poder pode pegar muitos de frente. Antes tarde do que nunca, que seja para acordar essas pessoas e mostrar que esse jogo, no qual nós somos uma pequena peça, é algo muito maior e que te afeta diretamente. Não apenas o teu bolso, mas o teu planejamento, a tua empresa, os teus negócios, a tua família. Então, para aqueles que todos nós estamos cansados desse jogo de traição ao poder e que cada vez mais queremos ser protagonistas da nossa vida, eu fiz uma aula exclusiva que está aberta, gratuita, está aberta lá no YouTube, mas se cadastre no vídeo, no descritivo desse vídeo, ou no Instagram, no link, na bio. E aí você terá acesso a essa aula. Depois eu farei uma outra ao vivo falando sobre o tema. E infelizmente vai em linha com o que eu vou falar nesse vídeo atual. Pois bem, vamos lá. O primeiro ponto que eu queria falar aqui o Hamas é uma banda terrorista que apoiou o Lula e parabenizou o Lula em sua vitória nas últimas eleições. O Lula, ao se posicionar frente aos tristes acontecimentos, aos covardes acontecimentos que o Hamas, essa banda terrorista, fez com civis inocentes israelenses, com crianças, mulheres, o Lula sequer mencionou que eles são terroristas. Tá claro, eles têm que ter cuidado, né? Uma banda apoia a outra, você tem que ter cuidado com isso. Primeiro ponto, para abrir o olho de quem está no Brasil. O segundo ponto é que o Hamas, o grupo terrorista, é apoiado pelo Irã, em que o governo americano de Joe Biden emprestou ou deu 6 bilhões de dólares para o Irã nos últimos tempos e que esse dinheiro pode sim ter sido usado para financiar essa operação, que já está aberto e falado textualmente pelas principais autoridades, que esse foi um evento planejado e autorizado pelo governo iraniano. Claro, há vários indícios em que provavelmente as falhas israelenses foram brutais por não ter reconhecido que teria uma invasão com toda a inteligência que Israel tem. Mas de qualquer maneira, aquilo foi uma barbárie e esse jogo político pode estar envolvendo muitas coisas. Veja esse primeiro ponto. Será que o dinheiro do Biden, do governo americano, que foi em direção ao Irã, ajudou a sustentar esses ataques que foram planejados e apoiados também pelo Irã, que apoia o Hamas? Se nós fizermos uma configuração básica da geopolítica
no Oriente Médio, o Egito fez um acordo estabelecendo relações com Israel em 1979, a Jordânia em 1994. Já em 2020, outros países fizeram acordos com Israel para manter uma relação diplomática, digamos assim, como o Bahrein, como Emirados Árabes. E o grande jogo político aqui pode estar num ponto principal. A Arábia Saudita, o Reino da Arábia Saudita, vinha estabelecendo conversas com Israel para reconhecer o Estado de Israel e passar a ter um mínimo de relações diplomáticas entre os países. E isso poderia realmente colocar toda a configuração do Oriente Médio em jogo, principalmente contra os terroristas. Tem o Hamas, tem o Hezbollah no Líbano, que também apoia o Hamas, o Irã, como eu falei. E aqui a gente pode entrar em outros pontos. A Rússia, que também é contra o Estado de Israel, será que poderia entrar no jogo apoiando o Hamas? A China, que está na briga com os Estados Unidos, será que também poderia entrar apoiando a Rússia, uma vez que eles, na guerra da Rússia e Ucrânia, a China está do lado da Rússia e poderia sim fazer parte do apoio ao Hamas contra Israel? O fato é que depois disso se torna praticamente impossível do acordo da Arábia Saudita com Israel prosseguir. Talvez esse tenha sido o foco de todo esse ataque, esse brutal e covarde ataque do Hamas a Israel, a civis israelenses, com mais já de 700 mortos, de retroceder ou dificultar ou até impossibilitar o acordo da Arábia Saudita com Israel. Vamos lembrar que os choques do petróleo que nós tivemos, que foi o primeiro em 1973 com embargos de países como a Arábia Saudita e outros grandes produtores, que começou pelo Canadá, depois aos Estados Unidos, depois a Inglaterra, embargando a venda do petróleo, que fez com que a inflação nos Estados Unidos chegasse aos 2 dígitos, que fez depois com que Paul Volcker tivesse que subir a taxa de juros nos Estados Unidos para quase 20%. Os países eram endividados em dólar, como o Brasil e México, por exemplo, que vieram a declarar a moratória, ou seja, deram calote na dívida nos anos de 83 e 87, e aí Brasil e México passaram a declarar oficialmente que não pagariam as suas dívidas. Por quê? Porque com a inflação alta, eles tiveram, Estados Unidos, que subir a taxa de juros, Brasil e México eram amplamente endividados em dólar, o dólar ganhou muito valor e a dívida brasileira e a dívida mexicana explodiu e se tornou impagável. Olha como uma configuração muda por completo. Já em 79 foi um pouco diferente no segundo choque do petróleo. Foi ali uma mudança política dentro do próprio Irã, por uma tomada de poder. De qualquer maneira, os preços do petróleo também explodiram nesse segundo choque, como a gente viu. Depois o petróleo subiu ali em outros momentos, como por exemplo na crise de 2008, 2009, que atingiu seus $140. Subiu agora há pouco, no ano passado, antes de ter uma queda brutal e voltar a subir por volta de 20% aí desde julho e caiu na última semana. Enfim, uma volatilidade muito grande do petróleo. Mas a gente começava a ver ali uma configuração onde a OPEP, os principais países produtores e exportadores de petróleo, falaram que diminuíram a sua produção e que manterão essa produção até final de 2024. A Rússia e a Arábia Saudita cortou mais ainda em 1 milhão de barris de petróleo a sua produção mensal, ou seja, 1 milhão de barris de petróleo por dia a menos, diária, e que manteria isso até o final, ou manterá isso até o final de 2023. Sendo que os Estados Unidos, mas mais especificamente o governo Biden, preocupado com a inflação, eles pediram ao Reino da Arábia Saudita para manter o petróleo, o preço do barril do petróleo mais baixo, como a Arábia Saudita aumentando a sua produção. E a Arábia Saudita disse que não, queria cortar essa produção. Então, apesar dos aliados históricos, Estados Unidos e Arábia Saudita,
eles não chegaram nesse contraponto e a Arábia Saudita, junto com a Rússia, falou que cortaria a produção ou manteria 1 milhão de barris de petróleo mais baixa durante o ano de 2023 ou até o final de 2023. Então essa configuração toda geopolítica, esse quebra-cabeça imenso, nos dará uma cena que poderia colocar a Arábia Saudita num eventual acordo com Israel e que agora se torna completamente impossível. Será que realmente a Arábia Saudita vai manter o corte do petróleo e a Rússia também? Me parece que sim, eles vêm falando que sim. E óbvio, a receita do petróleo é super importante para esses países. Vamos lembrar que a Rússia acabou com o embargo à exportação do diesel na sexta-feira passada. E ela pode muito bem tirar vantagem disso. Será que também a Rússia não apoia esse tipo de ação? Além dos fatores geopolíticos, não apoia pelo fato deles poderem também tomar o lugar no mundo com mais exportação de petróleo e gasolina, caso os Estados Unidos tenham que impor novos embargos ao Irã, ou à Venezuela, ou até mesmo a Arábia Saudita, que é bem improvável, mas de qualquer maneira, será que com a alta do preço do petróleo, que hoje já está subindo 4%, isso não traz uma vantagem a esses países, como novamente a Rússia e a China? Vamos lembrar que o Brasil vem importando diesel e o maior país que o Brasil vem comprando é a Rússia. Então veja como é um emaranhado de coisas que está em jogo aqui e que nos afeta diretamente. Se o petróleo continua subindo, que é um importante componente da inflação no mundo como um todo, os Estados Unidos teriam que manter a taxa de juros mais alta. Vamos pensar o seguinte, o petróleo mais alto, que é cotado em dólar, os Estados Unidos, ele tem uma precificação do petróleo naturalmente que acaba gerando preços para o restante do mundo, uma vez que ela é em dólar. Como o Brasil importa por volta de 30% do diesel que consome e entre 20 e 25% da gasolina que consome, que nós dependemos do refino e, portanto, da cotação do dólar, e o barril do petróleo que é cotado em dólar, ou seja, nós estamos expostos à variação da moeda americana. Se os Estados Unidos passam por um processo inflacionário por conta da alta do petróleo novamente, além de todos os outros fatores que a gente já vem falando aqui, como a base monetária, o M2 nos Estados Unidos estar, o agregado monetário M2, que é o dinheiro em circulação e depósito à vista e depósitos a prazo, estar muito maior do que estava pré-pandemia, ou seja, muito mais dinheiro em circulação, que leva a um processo inflacionário. A reconstrução das cadeias produtivas e de logísticas depois da forma como os governos lidaram com a pandemia, que nos trouxe a esse processo inflacionário no mundo, que começou ao longo da última década com injeções trilionárias de dinheiro na economia, com expansão monetária e expansão fiscais por parte do Banco Central. Esse processo inflacionário, ele realmente pode fazer com que os Estados Unidos tenham que manter a taxa de juros mais alta por um bom período de tempo, ou até mesmo subir mais. E se tivermos um choque do petróleo nesse jogo geopolítico do Oriente Médio, com os Estados Unidos, com a Rússia e com a China, a gente pode sim ter um processo de alta de preços em que os países serão obrigados a manter a taxa de juros mais alta, seguindo, obviamente, os Estados Unidos. Se os Estados Unidos mantêm mais alto, os outros países do mundo obrigatoriamente precisam subir a taxa de juros. Caso contrário, tem uma fuga de dinheiro desses países em busca dos títulos públicos americanos para ganhar rentabilidade. E aí você tem moedas desvalorizadas desses países que levam a um processo inflacionário maior. Esse processo inflacionário muda totalmente a reconfiguração do jogo de investimentos. Como você vai se proteger disso? Há possibilidades, claro, com títulos públicos atrelados à inflação, em que o Brasil não corre o risco de dar calote na sua dívida. Há títulos públicos americanos pagando taxas de mais de 5% ao ano, que também pode ser interessante. E, de novo, não é uma recomendação de compra, mas é uma atenção a todo esse processo de ciclo econômico com algum tipo de possibilidade
de proteção. Só que se esses títulos continuam, essa rentabilidade desses títulos continuam a subir muito e você precisa do capital no curto prazo, você pode sair com prejuízo mesmo na renda fixa. Então veja, o jogo ele é completamente complexo e os investimentos vão seguindo essa linha. Quanto mais compreensão do processo econômico, do ciclo econômico que nós estamos vivendo, muito mais fácil de tentarmos proteger o nosso capital ou tirarmos vantagem desses ciclos que estamos vivendo. Infelizmente, passamos por esse ataque brutal em que é super discutível se você concorda ou não com a construção do Estado de Israel, com o processo histórico lá de trás, mas é indefensável pessoas aceitarem um ataque brutal e covarde a civis inocentes no Estado de Israel por parte de um grupo terrorista que aplaudiu o governo brasileiro em sua vitória, que é defendido pelo Irã e que o governo brasileiro abriu a porta de um porto brasileiro para receber 2 navios iranianos. O que será que esses navios traziam? Muitos dizem que armas, que poderiam financiar inclusive facções criminosas aqui no Brasil, que também aplaudiram o governo atual quando foi eleito. E veja como tudo isso pode parecer muito distante, mas nós passamos a ser um bonequinho manipulado no meio desse jogo gigantesco. Como a gente não tem autonomia para mudarmos aquele jogo lá tão grande do Oriente Médio, podemos nos proteger de alguma forma e buscarmos a compreensão do que está acontecendo sem ter aquela visão romântica como muitos têm de uma política. Entenda que o jogo é sujo, a política é brutal, o controle dos burocratas é puro e simplesmente poder pelo poder, e nós podemos, da melhor maneira possível, buscar ocupar espaços intelectualmente, mostrando os fatos às pessoas para que eles acreditem menos nesses burocratas que estão todos dentro de um jogo muito grande e que afeta principalmente os nossos investimentos, o nosso ciclo econômico, a compreensão do ciclo econômico, que nos torna mais ou menos expostos ao que vem pela frente. Então, vamos entender que esse jogo deverá manter a taxa de juros nos Estados Unidos e no restante do mundo mais alta por um bom tempo. E isso traz uma reconfiguração. Será que as pessoas tomarão mais risco nesse momento ou menos risco? Há oportunidades ou não? Vamos lembrar que as oportunidades estão onde a maioria das pessoas não querem ir. Mas é importante compreender o jogo como um todo e compreender os fundamentos econômicos, que é justamente isso que eu falo nesse vídeo gravado da traição ao poder e que a gente vai se aprofundar aqui de novo. O link está aqui no descritivo para quem está vendo no YouTube e para quem está vendo no Instagram, tá na bio. Se inscreva e assista esse vídeo para que nós possamos ter cada vez mais pessoas compreendendo o cenário e menos manipulado. E mais no poder para acreditar cada vez menos em populistas que estão dentro desse jogo e, obviamente, sempre nos venderão flores, sempre nos venderão argumentos bonitos. A mentira se vende muito mais fácil do que a verdade. O grande cerne disso tudo pode ter sido realmente esse acordo, esse eventual acordo da Arábia Saudita com Israel, para trazer um jogo mais saudável dentro do Oriente Médio de interesses econômicos e políticos, mas que provavelmente agora não será mais levado adiante. Será que Rússia entrará no jogo apoiando Hamas? Será que a China, junto com a Rússia, apoiará Hamas? E os Estados Unidos, desse lado do jogo aqui, que já anunciou uma ajuda a Israel, estará do outro lado, aumentando mais ainda essa guerra Estados Unidos e China, Estados Unidos e Rússia. E vamos lembrar que no Oriente Médio eles são grandes produtores e exportadores de petróleo. A Rússia de grãos junto com a Ucrânia. Portanto, a gente pode ver preços de commodities subindo e a reconfiguração da taxa de juros terá que ser algo estruturalmente mais alta na próxima década. Não digo só por conta disso, eu venho dizendo isso faz tempo. Nós estamos mostrando agora, vivenciando agora, o pêndulo econômico voltando para um patamar mais de equilíbrio, tentando voltar, depois de mais de uma década dos bancos centrais injetando trilhões de dólares numa economia,
fazendo com que as taxas de juros se mantivessem artificialmente baixas por muito tempo, estimulando um consumo, mostrando uma falsa sensação de riqueza porque as taxas de juros estavam baixas, e isso gera bolhas imobiliárias, bolhas de ativos, bolhas de uma série de ativos econômicos, em que no momento que ela estoura, o pêndulo começa a voltar para o caminho, as taxas de juros sobem, o dinheiro precisa ser retirado da economia, os empregos começam a ser reajustados, a renda também, e obviamente os teus investimentos podem sair mais ou menos beneficiados disso. Esse jogo de trama é a traição do poder, é o que eu chamei de traição ao poder como um todo. Estejamos atentos, todo o nosso apoio ao povo israelense, eu tenho muitos amigos judeus desde a infância, muitos moram lá ou têm familiares por lá, então me solidarizo por completo com eles. E mais uma vez, mais um ponto que está claro, e que o governo brasileiro não declarar que esse grupo Hamas é um grupo terrorista, levanta uma luz amarela há muito tempo, que há muito tempo as pessoas já deveriam ter alertado. Pelo menos 50% da população já sabe como quem está no poder no Brasil faz parte de um jogo em que é apoiado por grupos terroristas. Terrorista não apoia bonzinho. Bonzinho não apoia terrorista. Tá muito claro. Fecho aqui falando uma frase que me falaram na Venezuela, em que falaram para mim. Lá atrás, cada mudanças pareciam imperceptíveis. No longo prazo, tudo mudou. No Brasil, as mudanças diárias não estão imperceptíveis. E a gente tem um governo que não disse que esse grupo que pegou crianças e mulheres inocentes é terrorista. Atenção, dá para mudar esse jogo político através daquilo que nós temos, que é basicamente tentar ao máximo mostrar às pessoas que não tem como apoiar um grupo desse. Uma ótima semana para todo mundo e boa sorte, Israel.